Nós estamos falando sobre a angústia dos justos. Eu quero dar novamente uma breve explicação, principalmente em respeito àqueles que não estavam conosco. Mas, por gentileza, abre sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versos 25 a 34. Então vamos lá, Mateus capítulo 6, versos 25 a 34. Eu quero apenas ler alguns versículos aqui nesse texto, apenas para podermos, então, relembrar aquilo que nós já havíamos estudado na semana passada, na verdade, nas últimas 2 semanas. Posteriormente, eu recapitularei rapidamente. Mas aqui Jesus, no verso 25, vai dizer o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes? Verso de número 27, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Verso de número 31, porque não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar. Pai Santo, Deus de misericórdia, em sua presença esta manhã, dando graças por todos aqueles que estão conosco, orando que o Santo Espírito do Senhor novamente dirija aos nossos corações, fale de acordo às necessidades de cada um de nós. Abre o nosso entendimento para a Tua palavra, é o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Para todos vocês que não estão familiarizados do motivo desse estudo, recentemente eu fui diagnosticado com síndrome do pânico resultante de uma crise de ansiedade que também iniciou esse ano. E eu achei importante poder trazer essas questões emocionais à luz da palavra de Deus, porque infelizmente, por vezes, é muito mal compreendido. Até mesmo algumas denominações hoje em dia culpam encosto, Satanás e tudo mais por conta de questões emocionais, situações essas que sabidamente elas são recorrentes de questões muitas vezes psicológicas. O nosso intuito em estudar as crises emocionais é exatamente entender que personagens bíblicos passaram por crises, passaram por situações as quais nós hoje em dia também passamos. O verso que nós lemos, e eu fiz no começo do estudo e quero passar bem rapidamente aqui com vocês, o verso que nós lemos, ele é principalmente para dar a diferença entre o que é a ansiedade bíblica e o transtorno de ansiedade. Não é a mesma coisa, por mais que sejam as mesmas palavras. Então aqui, meus irmãos, nós demos um contexto e vocês vão me permitir apenas ir aqui para frente, porque aqui, nesta parte, eu faço uma comparação e uma diferença entre aquilo que nós já vimos. Então, se porventura você tem interesse em ver essa parte, está lá nas nossas redes sociais, você pode assistir. Está lá a angústia dos justos, primeira parte, você pode assistir. Mas apenas então para dar a vocês as comparações e diferenças, quando nós falamos sobre a ansiedade ou a origem da ansiedade de Mateus capítulo 6, ela surge de preocupações cotidianas e falta de confiança na providência de Deus. É exatamente isso que Jesus está dizendo quando fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, por vezes, é aquela nossa ansiedade natural em situações que fogem do nosso controle. Nós, por vezes, temos o interesse de saber do futuro ou de controlar o nosso futuro ou das coisas que acontecem conosco, mas Jesus deixa claro que esse tipo de ansiedade, ele não é correto diante de Deus. É por isso que ele fala posteriormente, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O quê? Comida, bebida, vestimenta. E aí a gente sempre fala que é importante entender que não são os luxos que, por vezes, nós achamos que são indispensáveis às nossas vidas, mas as coisas que são necessárias.
Mas, quando falamos sobre o transtorno ou a crise de ansiedade, a sua origem, ela origina-se em fatores biológicos, genéticos, psicológicos e ambientais, muitas vezes sem um motivo claro. Reitero, essa situação nós já estudamos na semana passada. Quando nós falamos sobre os sintomas, a ansiedade em Mateus capítulo 6 vai nos mostrar que ela é causada pelas preocupações mentais e emocionais sobre as necessidades diárias. Quando falamos sobre a crise de ansiedade, os sintomas são físicos intensos e medo extremo. Quem já teve ou tem crise de ansiedade sabe de que forma que isso reverbera na sua vida, como por vezes é algo incontrolável. As crises emocionais, só para vocês entenderem, elas são comuns em eventos catastróficos como nós estamos passando aqui no Rio Grande do Sul. Por vezes, pessoas, e até como eu citei na semana passada, os próprios animais, eles criam dentro de si uma síndrome que aquilo, de alguma forma, muda a sua maneira de agir, e eu citei, e isso está documentado nas redes sociais e até nos grandes portais, que alguns animais, quando foram resgatados, quando a água já tinha chegado em determinado lugar das casas onde eles moravam, quando os animais foram resgatados, foram colocados em casinhas nos abrigos, os animais deitavam em cima das casinhas, porque eles achavam que iria encher de água o lugar onde eles estavam. Então aquilo criou neles uma espécie de síndrome. Então, em nós humanos, essas situações também são capazes de criar certas situações que fogem ao nosso controle. Ninguém que já passou ou passa por crise de ansiedade, síndrome do pânico ou depressão, acorda num belo dia e fala: nossa, eu estou tão necessitado de estar em depressão hoje. É uma bênção ter crise de ansiedade. Não, ninguém fala isso. As pessoas que sofrem, elas entendem que isso é uma coisa incontrolável. Quando nós tratamos sobre o tratamento e abordagem sobre a ansiedade em Mateus 6, ela é abordada através da fé, oração e confiança em Deus. Quando falamos sobre a crise de ansiedade, o tratamento médico, psicológico, incluindo terapias comportamentais e, se necessário, medicação. E, finalmente, o impacto na vida. A ansiedade de Mateus capítulo 6 pode afetar a paz e a qualidade de vida, mas geralmente não é debilitante, porque é um problema espiritual. Porém, a crise de ansiedade pode ser debilitante, afetando significativamente a capacidade de realizar atividades diárias. Um pastor, cujo livro eu estou lendo, ele teve que ficar afastado 6 meses dos seus afazeres cotidianos na igreja por causa da síndrome do burnout, ou seja, esgotamento físico e mental. Então, existem pessoas que precisam, até mesmo por vezes, quando trabalham carteira assinada, precisam ficar afastados no INSS para poderem, então, recobrar todas as suas, vamos dizer assim, faculdades físicas e mentais para retornarem, então, ao seu trabalho. E isso é importante, por quê, meus irmãos? Porque, eu reitero, por muito tempo, a questão de crises emocionais foi tratada como pecado. Não muito tempo atrás, e não só ainda hoje, como nas denominações neopentecostais, mas muitos crentes batistas ou crentes históricos tratavam essa situação de depressão como causas espirituais. Por vezes, quando um irmão ou uma irmã estavam passando por situações desse tipo, pessoas olhavam de uma maneira negativa, achando que aquilo era a falta de Deus nas suas vidas. Só que com o estudo, com o passar do tempo, foi-se entendendo que essa não é uma causa espiritual. Tanto que relato, novamente, dados da Organização Mundial de Saúde dão conta que antes da pandemia, a doença que mais debilitava pessoas não era o câncer, mas era a depressão. A depressão foi, até a pandemia, a doença que mais debilitou pessoas em todo o mundo. Então, isso também está documentado. Quando nós falamos, então, sobre o assunto que nós estamos nos propondo a estudar, sobre a angústia dos justos, enfrentando as crises emocionais na Bíblia,
Nós dissemos que a Bíblia aborda crises emocionais e psicológicas de várias maneiras, oferecendo consolo, orientação e esperança. Ela reconhece a realidade do sofrimento humano, tanto emocional quanto psicológico, angústia, medo e depressão. Quando nós estudamos sobre a causa principal do sofrimento humano, aonde que o sofrimento humano começou? Vocês lembram? Aonde? Se você puder olhar um capítulo da Bíblia e falar, o sofrimento humano começou aqui. Capítulo da Bíblia. Quem acertar ganha um copinho de café quentinho do Eduardo, que eu espero que dessa vez ele tenha acertado o café, né? Mas quem é que pode me dizer? Aonde na Bíblia está lá, olha, aqui foi exatamente que começou o sofrimento humano. Gênesis capítulo 13. Então temos uma vencedora. Eduardo, você serve um copinho de café para a Victoria, tá bom? Gênesis capítulo 3. Por quê? Quando nós falamos sobre a causa do sofrimento, começou com o pecado de Adão e Eva. Ali, lembrem-se que a consequência do pecado para as mulheres, as dores de parto, para os homens, os cardos e tudo mais, tanto que houve até mesmo na terra, na natureza, consequências em relação ao pecado. Então ali nós entendemos biblicamente que foi o começo de todo o sofrimento humano. E isso, meus irmãos, é uma situação que é inerente a cada um de nós, porque nós somos pecadores. Então, se nós sofremos, também nós somos passíveis de crises emocionais, tanto quanto os personagens que nós já vimos. Nós começamos a falar de Elias. Elias é um caso sério de depressão. Nós não vamos ler todos os versículos, mas pode abrir a sua Bíblia em 1 Reis capítulo 19, verso 4, porque novamente eu vou pincelar esse texto aqui, só para os irmãos ficarem cientes daquilo que nós estamos estudando. 1 Reis 19, 4, alguém por gentileza que achar, leia para nós. Eu reforço, irmãos, quando você lê 1 Reis capítulo 18, você vê um Elias triunfante. Você vê um profeta confiante em Deus, você vê o poder de Deus visível na vida daquele homem. Mas quando chega uma mulher, Jezabel, e o ameaça de morte, ele foge para o deserto, pedindo para si a morte. Posteriormente, nós vimos no nosso estudo que Deus, ele o acudiu. Deus não o condenou dizendo, você é um pecador maldito, viu o meu poder e agora está aí com esse chororô, com esse mimimi. Deus não fez isso. Deus entendeu a humanidade, o sofrimento de Elias. Então a sua depressão ainda hoje é muito estudado, até mesmo por meios seculares, porque por vezes pessoas que passam por isso, num momento elas estão bem, em outro momento elas estão mal. E por vezes isso é incompreensível e incontrolável. Então, nós falamos que após um grande triunfo de Elias sobre os profetas de Baal, ele entrou em um estado de medo e profunda depressão ao ser ameaçado por Jezabel. Ele foge para o deserto, sentindo-se totalmente esgotado e desamparado, e ora para que Deus lhe tire a vida. Porém, Deus respondeu enviando um anjo para cuidar dele e deu-lhe uma nova missão, mostrando a importância do descanso e da renovação espiritual. Eu quero deixar claro uma coisa para cada um de vocês. Mesmo que a crise de ansiedade ou transtorno de ansiedade, todas as situações que começam com isso, ou as crises emocionais, elas podem ter os seus tratamentos clínicos, mas também é importante que o crente ele esteja firme espiritualmente. Porque se nós não estivermos firmes espiritualmente, nós não vamos depender 100% de medicamentos. Nós precisamos entender os propósitos de Deus por trás dessas situações. Então, os personagens bíblicos, e nós veremos que naquela época eles não tinham medicamentos como nós temos hoje, mas a sua dependência e confiança de Deus foi o ponto central para a mudança de vida deles. Outro exemplo que nós vimos foi o rei Davi passando pelas suas crises de ansiedade.
Nós falamos que a vida de Davi é marcada por altos e baixos, vitórias e derrotas e uma profunda relação com Deus. Nós falamos que a crise de ansiedade de Davi pode ser vista em vários salmos que ele escreveu, onde ele expressa seus medos, inseguranças e busca por alívio e paz. Alguém leia, por favor, somente o Salmo 13, versos 1 e 2. Outra pessoa já pode, ou então a mesma pessoa que leu o Salmo 13, 1 e 2, posteriormente lerá o verso de número 5. Então alguém leia para nós, Salmo 13, 1 e 2, e depois, quando ele pedir, você lê o verso 5. Então notem, meus irmãos, que no começo do Salmo está um homem desesperado pelo seu sentimento de ausência de Deus. Deus estava ausente? Não, Deus não estava ausente. Só que no seu coração, no seu íntimo, ele sentia como se Deus não estivesse ao seu lado. Posteriormente, ele manifesta a sua confiança em Deus. E nós dissemos, na verdade, né, que apesar das suas profundas crises de ansiedade, Davi também encontrou maneiras de lidar com seus sentimentos e restaurar sua confiança em Deus. Os salmos frequentemente mostram uma progressão do desespero para a confiança renovada. Então, o que nós vemos nos salmos é que mesmo que o salmista comece falando sobre os seus problemas, suas angústias e dificuldades, posteriormente ele manifesta sua confiança em Deus. Perdão. Outro exemplo que nós vimos foi sobre Jó e o seu sofrimento profundo. Jó é um caso à parte, que nós já estudamos profundamente ele em outras oportunidades, mas apenas recapitulando, nós falamos que a história de Jó, encontrada no livro bíblico que leva o seu nome, é uma das narrativas mais profundas e complexas sobre sofrimento, fé e natureza do relacionamento humano com Deus. Nós vimos que Jó perdeu todas as coisas, filhos, posses, só não perdeu a sua esposa. Mas, por vezes, até a sua fé ficou abalada. Nós vimos, irmãos, ou pelo menos entendemos, que em dado momento da sua vida, ele estava tão necessitado que posteriormente, no capítulo 3, verso 11, ele pede para si a morte. Só que a mudança de chave de Jó não acontece no final do capítulo. Mesmo tendo sido afetado e afligido, ele fala no próprio capítulo 1 que Deus deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, mesmo que por vezes o seu coração duvidasse, com a sua boca ele já tinha declarado que Deus era soberano sobre a sua vida e poderia fazer aquilo que ele quisesse. Quando a esposa de Jó diz para ele que ele deveria amaldiçoar Deus e morre, é interessante que a Bíblia relata que ele disse que ela age como uma doida. Por quê? Mesmo em meio ao seu sofrimento, ele sabia que a sua vida estava na dependência de Deus. Falamos, meus irmãos, sobre Paulo, o apóstolo Paulo, e foi aqui que nós paramos na semana passada, e já gastei praticamente 20 minutos aí só dando a introdução, mas a gente continua, se não acabar hoje, acabar na semana que vem. Mas o apóstolo Paulo, meus irmãos, uma das figuras mais influentes do cristianismo, também passou por momentos de profunda crise e desespero. Suas cartas no Novo Testamento revelam não apenas seus ensinamentos teológicos e espirituais, mas também as suas experiências pessoais de sofrimentos, dificuldades e angústia. Quantas vezes Paulo não passou por dificuldades, meus irmãos? Ali em 2 Coríntios ele relata em quase 40 situações que ele passou, entre naufrágios, açoites, fugindo em várias situações. Ele estava diante, muitas vezes, de perder a própria vida, mas sempre confiado em Deus. Vá para 2 Coríntios capítulo 12, nós até lemos aqui, né, posteriormente, mas 2 Coríntios capítulo 12, versos 9 e 10, abre a sua Bíblia lá, porque aqui novamente o apóstolo Paulo ele vai entender
que dentro das perspectivas daquilo que ele passava, existia um propósito de Deus. Nós não leremos sobre a questão do espinho na carne do apóstolo Paulo, mas ele fala aqui no verso de número 9. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto poder nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou. Essa é uma compreensão que poucas pessoas entendem. Que nos momentos aonde nós demonstramos mais fraqueza, é ali que nós podemos ser mais fortes espiritualmente. Porque nos nossos momentos de fraqueza, nós entendemos a nossa necessidade de Deus. Isso é uma questão humana. Todas as pessoas recorrem a Deus em seus momentos de aflição. Todos. Lembramos de alguma maneira de quem é Deus e que só Ele pode nos salvar. Então, meus queridos, Paulo entendeu isso. Quando ele chega lá no final da sua vida, em 2 Timóteo, capítulo 4, ele vai dizer: combati o bom combate. Por quê? Porque ele entendeu que dentro das situações que Deus permitiu na sua vida, tudo aquilo era necessário. Quando Deus entendeu que era o momento dele partir desse mundo, ele estava feliz e sorridente. Porque aos Filipenses ele fala que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Ele entendia isso. Ele não menosprezava as suas angústias, as suas tristezas. Pelo contrário, ele entendia a sua necessidade de Deus. Então esses 4 personagens, nos dão uma perspectiva de que sofrer é ser humano. Nós não somos super-heróis. Nós não temos o poder de desviar os sofrimentos das nossas vidas. Nós precisamos, por vezes, clamar ao Senhor que abra os nossos olhos dos motivos pelos quais Ele permite o nosso sofrimento. O próximo personagem que nós veremos é sobre Moisés. Moisés, ele passou por uma situação que por vezes ainda hoje não é muito ouvido, mas ele passou por burnout. Burnout é o esgotamento físico e emocional. Você vai entender quando nós lemos os textos, mas Moisés enfrentou grande estresse e desesperança ao liderar os israelitas, sentindo-se sobrecarregado pela responsabilidade e experimentando sentimentos de inadequação, o que hoje pode ser comparado ao burnout. A fonte do burnout de Moisés foi o peso da insatisfação do povo e a falta de suporte emocional. Moisés sentiu-se incapaz de satisfazer as demandas do povo que estava emocionalmente exausto por suas constantes queixas. Abre sua Bíblia, por favor, em Números capítulo 11. Vamos lá, Números capítulo de número 11. Vamos fazer uma leitura participativa? Vamos ler versos 1 a 15 do capítulo 11. Eu lerei o primeiro, vocês me ajudam e nós conseguimos ler os 15 versículos, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos ler de 2 em 2, que aí fica um pouco mais rápido, tá? Vamos lá então. Números capítulo 11, lerei os 2 primeiros. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo-o, o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Quem nos dará
Onde teria eu carne para dar esse povo, quando contra mim chora, dizendo, dá-me os carnes comer. Eu só não posso levar todo este povo, que é pensado para mim. E assim, faças comigo, mata, veste, se não eu achar graça aos teus olhos, não me deixes ver o meu mal. Meus irmãos, você já esteve do lado de alguém que só reclama de tudo? Talvez você está sentado do lado dessa pessoa agora. Não é para cutucar ninguém. Mas é horrível você estar do lado de alguém que reclama de todas as coisas. Reclama do sol, reclama da sombra, reclama do frio, reclama do calor, reclama do sal, da falta de sal, da água que está muito quente, da água que está muito fria, reclama de todas as coisas. Meus irmãos, chega um dado momento que você já não tem mais paciência para lidar com gente assim. Esse era o povo de Israel. Pelo menos em 10 oportunidades das tantas que a Bíblia relata, Deus teve que agir diretamente sobre alguma situação que o povo estava reclamando. Nunca estava bom para eles. Eu confesso a vocês que em certo ponto é desgastante você ler de Êxodo até Deuteronômio, porque você vê que o povo não estava contente com nada. Tudo aquilo que Deus havia feito, a maneira gloriosa que Deus os havia libertado do Egito, nunca estava bom para eles. Aqui, eles estavam murmurando por conta da saudade que eles tinham das coisas do Egito. Não era errado eles terem saudade da comida, mas era errado a murmuração com que eles tinham em relação a Moisés. Por vezes, meus irmãos, o pobre coitado do Moisés, ele tinha que ouvir aquelas situações e amorosamente ele orava ao Senhor que mandava a provisão. Mas aqui no verso 14 ele vai dizer, eu sozinho não posso levar esse povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. Se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Ele preferia morrer do que continuar à frente daquele povo. Eu vou dizer algo para vocês, meus irmãos. Reitero, isso não é por benefício próprio. Né? Temos aqui um outro pastor que pode atestar e tem a liberdade de se colocar em pé e me desmentir se caso eu estiver falando uma besteira. Mas hoje, muitos pastores têm passado por burnout. Eu já relatei a vocês, e vocês digitarem no Google, pastores que se suicidaram. Vocês ficarão horrorizados com tanto de homens de Deus que por conta de depressão eles atentam contra a sua própria vida. Chegam no esgotamento físico, emocional, que atentam contra a própria vida. E não há por que julgá-los, porque é uma situação de desespero imenso e intenso. A grande situação é que liderar não é algo fácil. Porque, primeiramente, meus irmãos, quando você está à frente, você está em evidência. Tanto as suas qualidades quanto os seus defeitos estão em evidência. Isso é fato. É muito mais fácil falar da vida de quem está à frente do que olhar, colocar um espelho e olhar as suas qualidades e os seus defeitos. Então nunca está bom. O que a gente aprende do ministério
é que o pastor ele é teu amigo e te ama enquanto ele não aponta para o seu pecado. Por vezes, quando nós temos a prerrogativa de, por Deus, tratarmos certas situações, existem aqueles que, como um pavão, enchem o peito e como colocam aquele rabo todo estiloso e querem, de alguma forma, no seu conhecimento, tentar dizer que estão errados e que nós estamos certos do nosso procedimento. Eu reitero, depois desse estudo nós vamos falar sobre a teologia do achismo, porque tem muita gente que acha certas coisas achando que aquilo é bíblico, quando na verdade é simplesmente algo que ele pensa que é certo e não tem uma base bíblica para isso. E nós estamos cheios disso. Se existe uma denominação dominante no Brasil que tem muitas tradições, os batistas também têm. Tradições que, se por vezes são feitas de uma maneira diferente, isso é pecado, meus irmãos. Nós temos que ter muito cuidado em determinar aquilo que é pecado quando a Bíblia não diz que é pecado. E essa é uma situação que nós estamos falando sobre questão de depressão. Eu relatei a vocês, um dos maiores pregadores de todos os tempos, Charles Spurgeon, era um homem que lutava contra a depressão. Então, meus irmãos, quando nós falamos sobre o grande Moisés, era alguém que já estava talvez a ponto de esganar alguém. E sabe o que é interessante? No versículo 16, não vamos ler, mas no versículo 16, o que Deus fala para ele? Tá bom, Moisés, vamos fazer o seguinte. Vamos juntar aqui 70 homens que vão te ajudar a liderar, porque ninguém consegue liderar sozinho. No contexto da igreja, entenda uma coisa, o pastor não lidera sozinho. Se não houverem pessoas que arregassem as mangas e ajudam a trabalhar, a igreja não vai para frente. Então o que Deus disse aqui no verso 16, ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem ser anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação para que assistam ali contigo. Então Deus disse o seguinte, em vez de você tomar a decisão sozinho, vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar algumas pessoas aí, 70 homens que estarão na responsabilidade de ouvir o povo. Se for um caso muito sério, aí eles trazem para você. Beleza? Aí você pensa, os problemas de Moisés acabaram. Como num passe de mágica. Lê do engano. Porque já no capítulo 11, ainda, nos versos 31 e diante, nós vemos que Deus providenciou carne para aquele povo mal amado, não mal amado por Deus, mas mal amado por si próprio. Por aquele povo murmurante e reclamão, que estavam reclamando do maná que Deus havia enviado para eles. Hoje em dia o povo ganha a esmola do governo e muitos ficam todos felizes e saltitantes. Naquela época Deus providenciava todas as coisas. É interessante que no livro de Deuteronômio capítulo 8, fala que Deus permitia que até as sandálias dos pés não se desgastassem. E isso demonstrava o cuidado de Deus com eles. Não só dando comida, bebida, mas também providenciando tudo aquilo que eles queriam. Então, meus irmãos, os israelitas, eles continuaram a reclamar durante sua jornada pelo deserto, em episódios como a falta de carne, o medo dos espiões ao entrar na terra prometida, a rebelião de Corá e a falta de água em Meribá. Deus forneceu ajuda, incluindo o apoio de 70 anciãos, para compartilhar o fardo da liderança e continuou a guiar e prover para o povo, mostrando a importância do apoio comunitário e da dependência de Deus. Quando você lê sobre o final da vida de Moisés, você lembra que não foi permitido a ele entrar na terra prometida. Você se lembra por quê? Deus disse para ele, você vai e toca na rocha. E dela vai sair água, porque o povo novamente estava reclamando que estava com sede. Só que Moisés, ele estava irado. Ele foi e bateu 2 vezes na rocha.
Ali algumas pessoas falam, nossa, mas que Deus nervoso. Por tão pouca coisa, Deus disse para ele passou por tadinho de Moisés, passou por tanta coisa, e aí chega lá na cara do gol, Deus diz para ele, não, agora você vai ser recolhido aos seus antepassados. Sabe qual lição isso nos ensina, meus irmãos? Deus não negocia a sua santidade. Se Deus diz na sua palavra que é para ser feito assim, não é para ser feito de outro jeito. Não tem meio termo com o Senhor. Essa é uma lição que muitos de nós precisamos aprender. Que a santidade de Deus, ela é inegociável. Nós podemos ter as nossas desculpas, mas diante de Deus todas elas caem. Se ele desobedeceu, recebeu conforme Deus havia dito. Jesus mais para frente vai dizer que a quem muito é dado, muito vai ser requerido. Moisés tinha um posto de liderança, ele era o exemplo do povo, ele precisava demonstrar diante do povo sabedoria de um líder. Aprove ao Senhor que ele só visse com os seus olhos a terra prometida, mas ele não entrou com os seus pés. Só que, mais uma vez, eu creio que para Moisés foi muito melhor estar diante de Deus do que liderar aquele povo. Todas as dificuldades que ele passou. Eu quero só fazer um paralelo aqui com Êxodo 18, 12 a 22. Por quê? Porque aqui nesse texto também mostra uma outra situação de burnout que Moisés passou. Você não precisa abrir lá, porque aqui eu resumo todas as coisas, tá? Só para a gente passar para frente. Em resumo, enquanto o burnout de Moisés em Êxodo 18 foi principalmente devido à carga de trabalho administrativa, o burnout em Números 11 foi resultado de uma pressão emocional intensa e a sensação de adequação frente às demandas do povo. As soluções também diferiram em Êxodo 18, focando na delegação, e Números 11 na distribuição do peso da liderança e na provisão direta de Deus para as necessidades do povo. Lição de casa. Leiam o Êxodo 18, 12 a 22, você vai entender esse paralelo. Meus irmãos, aqui eu faço um pequeno parênteses. Da mesma forma que se no seu trabalho você tem outros colegas que devem te ajudar nas suas funções para não ficar pesado para você. Você, minha irmã, que talvez cuida do seu lar, você gostaria que o seu esposo te ajudasse nas questões domésticas para não ficar pesado para você. Que os seus filhos, que as suas filhas te ajudem para não ficar pesado para você. Sempre quando há ajuda, o fardo, o peso é dividido. É assim e deve ser assim na igreja de Deus. Deus não chamou o pastor e a sua família para trabalharem como escravos na igreja e a audiência e o povo de Deus ficar de braços cruzados sem fazer nada. A obra de Deus é para todas as pessoas. O maior problema de todos nós, é a falta de prioridades. Quando Jesus fala buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, é só você refletir no tempo que você investiu na sua vida espiritual essa semana. Quanto tempo você deu para Deus? Quanto tempo você pegou a sua Bíblia e leu? Quanto tempo você fez devocional com a sua família? Acabamos de passar por um mês aí com várias pregações sobre família. Todos vocês que são dessa igreja estão cientes da necessidade de uma vida espiritual forte, de uma vida espiritual vigorosa, mas, no entanto, muitos continuam mendigando na sua questão espiritual porque não se aprofundam nas coisas de Deus. E aí metem os pés pelas mãos nos mais diversos tipos de pecado e, posteriormente, nós chegamos diante de Deus clamando por misericórdia e Deus, como misericordioso que é, Ele vai nos perdoar. Mas perdemos a oportunidade de enxergar a sua grandiosidade. Entendam, meus irmãos,
Nós, como igreja, somos um só corpo. Se você sabe digitar, você sabe que você digita melhor quando você usa os dedos, né? Todos os dedos ou a maioria dos dedos. Se você ficar lá pescando milho com um dedo só, o trabalho que poderia demorar 10 minutos que seja, vai demorar 50. Então, dentro da igreja, nós somos um só corpo. Nós precisamos auxiliar uns aos outros em nossas necessidades. Porque senão o peso fica só sobre uma pessoa. O nosso próximo exemplo, e é aqui nós vamos encerrar, é sobre Ana, a mãe de Samuel, e a angústia, que também é um tipo de depressão. Ana, mãe de Samuel, passou por uma profunda crise emocional antes de conceber seu filho. Sua história, contada nos primeiros capítulos do livro de 1 Samuel, destaca sua angústia, fé, perseverança em meio ao sofrimento. Ana foi uma mulher profundamente angustiada pela sua infertilidade e pela provocação constante de Penina, a outra esposa do seu marido, Eucana. A sociedade da época valorizava muito a maternidade e a incapacidade de ter filhos era visto como uma grande desgraça. Ana, portanto, carregava não apenas a dor pessoal de não poder ser mãe, mas também a pressão social e as humilhações vindas de Penina. Abre sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 1, verso de número 7, por favor. Nós poderíamos ler todo o capítulo 1, mas abre lá no verso de número 7. Note, meus irmãos, e aqui até eu vou citar, enquanto você abre ali, mas Ana exibiu sinais de depressão situacional, incluindo tristeza profunda ao chorar amargamente em grande aflição, perda de apetite ao abster-se de comer em várias ocasiões, desesperança ao expressar intensamente sua dor e desespero a Deus, e isolamento ao retirar-se para orar sozinha devido à sua angústia. Alguém lê o verso 7, por favor. Imagina, esposa, você doida para ter filho e teu marido chega assim para você: "Ô, mulher, eu não sou melhor do que filhos?" O que você vai responder? Bom, não me responda. Mas eu particularmente acho o Eucana um baita de um cara de pau. Pensamento meu, você não precisa concordar comigo. Mas aqui mostra uma mulher que era resiliente nas suas situações, na sua tristeza. Mas posteriormente, verso 10 e 11, note comigo, eu lerei essa parte. Note comigo a sua oração diante de Deus. Capítulo 1. Eu não tinha chegado lá ainda, mas estou chegando. Versos 10 e 11. Então, meus irmãos, a minha filha Ana se chama, tem esse nome exatamente pelo exemplo de Ana, mãe de Samuel. Porque aqui nós vemos que não era o seu bem-estar que estava em primeiro lugar. Tanto que posteriormente ela cumpriu o seu voto. É interessante que no verso de número 10 diz que levantou-se Ana com amargura de alma. Então não era algo banal. Era uma situação que ela sentia em seu coração. Posteriormente, nós vimos que Deus respondeu dando o seu filho Samuel. Depois você pode ler lá na... Não, vamos ler agora. Capítulo 2. Vai comigo lá.
Vamos ler versos de 1 a 11, porque aqui nós temos o cântico de Ana, quando posteriormente Deus abençoa ela com o seu filho. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. E rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado para fazer assentar, ou para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte. Porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Então Eucana foi-se a Ramá, sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Há louvor e adoração num lábio de alguém que é totalmente dependente de Deus, mesmo nos seus momentos de maior aflição. É isso que nós precisamos entender, meus irmãos. Independente das crises que nós passamos, independente das lutas que nós temos, quando nós estamos perto de Deus, quando os nossos olhos contemplam a sua grandiosidade, nós entendemos que tudo está diante dele. Ele permite tudo. Ele quer que através das nossas vidas, das nossas situações, nós possamos o louvar, dar o devido valor que ele merece nas nossas vidas. Essa é a compreensão de uma mulher de Deus. Essa é a compreensão que nós precisamos ter em todas as lutas que nós temos cada dia. Alguém tem alguma dúvida, alguma colocação? Quer perguntar? Quer esclarecer alguma situação? Ou vocês têm vergonha de perguntar, ou eu sou um ótimo professor. Como ninguém falar nada, eu vou ficar com a segunda alternativa. Tá bom? Muito obrigado. Vamos orar então e depois nós vamos para o nosso tempo de intervalo. Nosso grande Deus, nós rendemos graças por sua bondade, agradecidos pelos personagens que hoje vimos. Tanto Moisés quanto Ana foram grandes personagens da Bíblia, um homem e uma mulher de Deus, cujos corações demonstraram a sua dependência de Ti nos seus momentos de maior necessidade. A sua angústia, a depressão com que passaram, o esgotamento físico e emocional, não tirou o ânimo de poderem buscar no Senhor a sua força. Que essa seja a realidade das nossas vidas, Senhor. Que nós estejamos atentos às necessidades dos nossos irmãos, sejam necessidades físicas, materiais, espirituais e emocionais. Fala aos nossos corações, Senhor. Usa a Tua palavra no coração daqueles que estão sofrendo, que estão passando por lutas. Damos graças ao Senhor em nome de Jesus. Amém.